São muitas as opções que a capital paulista oferece para você que gosta de atividades ao ar livre, ar puro, natureza, pássaros, trilhas e até reservas ecológicas. No começo de 2004, nós tínhamos menos de 40 parques municipais. Hoje, contamos com mais de 100. Você ter um espaço de lazer para a sociedade, você incentiva o esporte, né? Muito mais assim, você incentivar os jovens a saírem da rua e virem treinar pro parque, correr. Acho que incentivar a saúde é sempre bom. Frequento bastante. Frequento, além desse parque, é a primeira vez que eu estou vindo para conhecer. Eu conhecia quando era o clube antigamente. Eu frequento muito o Vila Lobos, o Parque do Ibirapuera, o Parque do Horto Florestal. Gosto muito da atividade ao ar livre. Lazer e esporte é o que, na verdade, a gente está precisando, as crianças. Os adolescentes que saem da escola estão precisando hoje em dia para poder saírem da rua e praticar alguma atividade legal. Vale muito a pena conhecer os parques municipais de São Paulo. Celso Jatene é formado em Direito pela Universidade Mackenzie e militou nos principais movimentos em defesa da democracia, como os da anistia na década de 70 e o das diretas já em 84. Ingressou na Câmara Municipal Paulistana em 2001. Foi reeleito em 2004 com a terceira maior votação da cidade. Em 2008, obteve novamente a maior votação do seu partido, ficando mais uma vez entre os mais votados. Como resultado de seu trabalho parlamentar, Celso Jatene teve 76 leis aprovadas e 176 projetos de lei apresentados. Reeleito para o quarto mandato consecutivo em 2012, com 52.099 votos, a maior votação de sua coligação, foi convidado pelo prefeito Fernando Haddad a participar de seu secretariado. Então, licenciado do cargo de vereador, Celso Jatene é o atual secretário de Esportes, Lazer e Recreação da cidade de São Paulo. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Você sabe, toda quinta e todo domingo, 11h30 da noite. Você é sempre o nosso convidado especial. Acesse o nosso site, o nosso Facebook. Mande sua mensagem pelo Twitter, pelo WhatsApp, seu e-mail. O programa é feito sempre para você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo o secretário Celso Jatene, da Secretaria de Esportes, Turismos e Recreação, é isso, secretário? Esportes, Lazer e Recreação. Esporte, Lazer e Recreação, nome meio comprido. Secretário, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer receber o senhor aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Denis. Quero cumprimentar também o meu boa noite a todos os telespectadores. Secretário, a gente comentava um pouquinho antes do programa ali, a fase que se encontra, né? A população, no modo geral, procurando um pouco mais de qualidade de vida, um pouco mais de recreação, preencher o seu tempo com atividades mais salutares. E o papel do Estado, como ajudar a população a desenvolver isso, principalmente numa cidade enorme, com N problemas, como é a nossa cidade aqui de São Paulo. Como está o desempenho do Estado nessa área, secretário? Então, na cidade de São Paulo, nós temos aí uma quantidade grande de equipamentos esportivos. Os equipamentos esportivos, para o nosso telespectador entender como é que funciona isso, eles são divididos em duas modalidades diferentes. Nós temos 49 equipamentos esportivos de administração direta, que são administrados diretamente pela Secretaria Municipal de Esportes. Alguns exemplos para que as pessoas possam se situar em relação a esses equipamentos. O Pacaembu, o Centro Olímpico lá no Ibirapuera, lá em Moema. Quer dizer, esse equipamento esportivo que o senhor fala são uma unidade de unidades, esporte. Isso, unidades de esporte. Aquele campo de beisebol que é bem visível ali pela Marginal, que fica em frente ao AMB, que é o Mieniche, também nós administramos. Pouquíssima gente sabe que São Paulo tem um campo de beisebol. Isso, e lá tem mais uma característica interessante, tem o único ginásio específico para sumô da América. É um ginásio específico para sumô, com chão, aquele chão de terra batido, né? E é específico para receber lutas de sumô.
Outro exemplo, o nosso bebê aí que acabamos de entregar para a cidade, entregamos em setembro do ano passado, o Tietê, Clube Tietê, que voltou para a administração da prefeitura. Nós fizemos uma reforma muito bacana lá, ficou muito bom o Clube Tietê, ficou com cara de parque, né? Esse Tietê, secretário, desculpe, mas foi que teve uma polêmica a respeito do IPTU? Teve, na verdade, foi retomado pela cidade? Teve uma luta judicial entre a prefeitura e o Clube Tietê, porque aquela área é uma área pública que foi cedida ao clube por 99 anos. Como outros clubes da cidade, por exemplo, o Espéria, que é em frente ao Tietê, também tem uma situação bem parecida. Ocorre que, com o passar dos anos, venceu esse tempo e também a prefeitura avaliou que a área estava sendo mal utilizada, mal administrada e sem contrapartida social. E aí travaram uma batalha judicial, prefeitura e Clube Tietê. Em outubro, novembro de 2012, a prefeitura se saiu definitivamente vitoriosa dessa batalha e a área voltou para a prefeitura. Então, quando eu assumi a Secretaria de Esportes em 2 de janeiro de 2013, a partir do momento em que o prefeito Fernando Haddad assumiu o mandato, em seguida nós assumimos a secretaria, a convite dele, eu recebi, entre outros equipamentos, o Tietê. Só que o Tietê estava muito deteriorado. Então, nós passamos o ano de 2013 praticamente inteiro cuidando da limpeza do Tietê. O Tietê, nós tiramos do Tietê mais de 500 toneladas de lixo. E de dentro do clube? De dentro do clube. E tinha escorpião junto com o lixo. Então, primeiro nós tivemos que chamar a ajuda da vigilância sanitária, matar os escorpiões, porque senão a gente ia tirar o lixo com o escorpião vivo de um lado para o outro e ia espalhar o escorpião pela cidade. Então tivemos que matar os escorpiões, depois fazer a remoção do lixo, para depois, no começo do ano de 2014, começar a obra. E aí nós fizemos uma obra a todo vapor e conseguimos entregar na abertura da virada esportiva em setembro de 2014. E hoje já o que funciona lá, secretário? Ali nós temos vários ginásios, né? Nós temos 5 ginásios e temos várias atividades, desde artes marciais, dança, temos uma área de infantil muito boa, com parquinho, com salas de brinquedo, uma área infantil muito boa. Temos várias quadras poliesportivas, várias quadras de basquete de 3 externas, né? E temos lá uma área que ela é diferenciada na cidade. Ela tem 19 mil metros quadrados e é uma área de grama sintética que durante a semana, durante os dias, as pessoas usam como espaço para lazer, para prática esportiva, para atividade física. E é uma área que recebe também eventos. Por exemplo, o show de aniversário da cidade foi feito nessa área do Tietê e tinha quase 35 mil pessoas. Então passou a ser um espaço de várias atividades esportivas, de lazer, culturais. É um espaço que a população está acostumando a frequentar e está cada vez mais frequentado. Tem algum requisito para a população frequentar? Temos 4 quadras de tênis também que são frequentadas de dia e de noite. E quebra um pouco aquele esquema que é esporte de elite. Esporte de elite porque não tem onde jogar, tem que pagar. Se tiver, lógico. Não, e temos também a atividade de tênis para as crianças. Temos, o que nós temos lá durante a semana é o tênis, as artes marciais, temos a dança, que é mais focada na terceira idade, temos bastante atividade, é tudo gratuito. E o acesso tem algum requisito? Acesso é só entrar e se quiser se inscrever em alguma atividade vai precisar fazer uma carteirinha, mas também é gratuito, para poder a gente ter controle das pessoas que participam das atividades, mas também é gratuito, tudo é gratuito lá, é da população. Secretário, como e aí, só para complementar, nós temos esses 49 equipamentos esportivos que a Secretaria administra, né? E aí eles são espalhados pelos bairros, né? Temos em Ermelino Matarazzo, temos na Brasilândia, temos no Campo Limpo, temos na Barra Funda, tem vários equipamentos, tudo nesses equipamentos é gratuito, obrigatoriamente gratuito, é para servir a população. E existe uma outra modalidade de equipamento esportivo na cidade que chama CDC, Clubes da Comunidade. São áreas públicas,
administradas pela própria comunidade, mas que a Secretaria de Esportes fiscaliza a administração. Também são áreas que obrigatoriamente têm que ser utilizadas pelas comunidades locais. Esses, Denis, são 284. Espalhados pela cidade inteira. Na Grande São Paulo. Na cidade de São Paulo. Estamos falando só da cidade de São Paulo. E essa capilaridade, exatamente isso que eu queria falar com o senhor. Porque o que a gente escuta muito reclamação, principalmente nós recebemos aqui pessoas especializadas em segurança pública, juristas, policiais, etc. E uma das reclamações que mais se ouve é o seguinte: a periferia está abandonada. O jovem lá não tem opção. Ou ele vai se vincular ao tráfico, ou ele vai se vincular a alguma coisa ruim, porque ele não tem uma quadra esportiva, ele não tem um centro de recreação. Como está essa capilaridade, essa distribuição, secretário? Então, a gente tem uma boa capilaridade. Não é aquela que a gente sonha, né? O orçamento da Secretaria de Esportes também não é aquele que a gente sonha. Se a gente tivesse um orçamento pelo menos de 1% do total, seria muito melhor para a gente poder levar os programas para todos os lugares. Mas eu acho que o esporte tem feito aí o seu papel complementar, não é? Na verdade, você tem a educação como ponto principal. Se a criança não estiver na escola, nada é possível, né? E aí o que a gente está fazendo é cada vez mais aproximar o esporte da educação. A cultura também tem feito o mesmo papel, para que a criança possa ter um leque de atividades maior e que possa ocupar mais o próprio dia. Esse é o programa chamado Território Céu, porque nós temos os céus na cidade, temos o projeto de construção de mais céus. Não é? Nós é que fazemos a gestão do esporte nos céus. Só para o nosso telespectador, o CEL é o Centro de Educação. Unificado. Unificado. Que já é uma... Que é a Secretaria de Educação que administra. Hoje nós temos 46 CELs na cidade. Tem um projeto para que a gente possa chegar até o final de 2016 a 60 ou mais. Não é? Mas fora o CEL, a gente tem tentado cada vez mais integrar as atividades. Quer dizer, se a criança não está matriculada no CEL, mas ela está matriculada na escola, ela precisa ter uma opção no contraturno, que é a opção de esporte e de cultura. E é isso que a gente está cada vez aproximando mais educação, esporte e cultura, para que essas crianças tenham mais atividades e não fiquem espalhadas pela rua aí sem ter o que fazer. Porque eu sou de uma geração que brincava na rua, mas também, infelizmente hoje em dia não dá mais para a gente apostar nisso. Quando a gente conta isso daí para os nossos filhos, olha, era normal. Eu andava de bicicleta, eu jogava bola na rua, eu tinha os meus vizinhos que a gente encontrava. E hoje em dia fala, bom, mas na maioria das vezes você não sabe nem quem é seu vizinho. Eu até ouvi uma piada outro dia que me mandaram aí pelas mensagens da vida. E que o cara disse que eu faço parte da geração que brincava na rua. Se a mãe não chamasse, a gente passava a noite inteira na rua. E aí ele disse assim, tem alguns moradores de rua de hoje que a mãe esqueceu de chamar e o cara virou... Mas é lógico que é uma brincadeira, mas assim, naquele tempo a rua era uma extensão da casa. Exato. Hoje em dia a rua, infelizmente, não é mais uma extensão da casa. Brincar na rua é sinal de perigo. E a gente tem plena consciência disso. E todos os programas que a gente faz na Secretaria, o Clube Escola, o temático de artes marciais, por exemplo, o temático de artes marciais, que são 10 modalidades, incluindo inclusive o boxe, a capoeira. Estamos fazendo um resgate da capoeira muito grande, muito bom na cidade. Incluímos inclusive a capoeira nos jogos da cidade. Tem o Tai Chi Chuan, que é mais focado para a terceira idade, mas as outras 9 modalidades são focadas principalmente para um público infantil, né? Nós lançamos esse programa em fevereiro de 2014 e fechamos o ano de 2014 com mais de 15 mil alunos. Aí, agora, cada equipamento desses que nós administramos diretamente, desses 49 que eu falei, tem pelo menos 2 modalidades. Aí, no final de 2014, nós levamos para os CELs. Cada CEL tem pelo menos uma modalidade. E a ideia é nós fecharmos 2015 com em torno de 50 mil alunos de artes marciais, né? Que é um número uma das melhores formas de formação de caráter, de personalidade, tem disciplina, não é? Então, foi uma aposta que nós fizemos, uma aposta que deu certo. Nós temos o programa Clube Escola também, que esse é mais direcionado para os CDCs. Cada CDC escolhe a sua modalidade esportiva preferencial,
faz um convênio direto com a secretaria cria infraestrutura e aí pode levar a garotada para fazer a sua atividade de clube-escola, que pode ser futebol, futsal, pode ser basquete, pode ser vôlei, dependendo do perfil do CDC. Mas também é uma atividade feita no contraturno escolar, né? E, secretário, como contribuinte, né? Eu moro na cidade de São Paulo, então eu noto que essa parte esportiva, pelo menos ela cresceu, ela teve mais divulgação a partir do governo do ex-prefeito Gilberto Kassab. Acho que começaram as viradas culturais, a parte esportiva, etc. O senhor falou sobre orçamento, poderia ser melhor. Como tem se comportado? Está melhorando mesmo, assim, de, sei lá, 10, 15 anos para trás, perto do que era, ou ainda dá para melhorar muito? Não, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu sou o administrador do esporte na cidade, mas eu defendo abertamente que o esporte tinha que ter no mínimo 1% do orçamento da cidade. Hoje o nosso orçamento é em torno de 0,4%. E mesmo assim a gente faz muita coisa, mas faz muita coisa por conta do esforço dos profissionais de educação física e dos outros profissionais que fazem parte da secretaria, né, que compõem o todo da secretaria, e também por conta dos parceiros que nós temos. Por exemplo, São Paulo hoje é a cidade das corridas de rua no Brasil, é a cidade que mais organiza corridas de rua. Esse ano de 2015, nós vamos ter mais de 160 corridas de rua na cidade, sendo que 24 são organizadas pela secretaria, que são as gratuitas, realizadas em pontos diferentes da cidade, em bairros diferentes da cidade, que é o nosso circuito popular de corrida de rua, que é acompanhado, primeiro, na mesma data, você tem o circuito popular, quando termina a corrida de rua, você tem a caminhada da família, que é uma atividade, não é uma caminhada com tempo, é uma atividade física. Uhum. É para ir a avó, o vô, a criança com o carrinho, o cachorro, o cadeirante, é para ir todo mundo junto para poder participar de forma unida, o pessoal do bairro, da região, para poder participar, fazer uma atividade física. Tem sido um sucesso bem grande a caminhada da família, que vem logo depois da corrida de rua do circuito popular. Mas fora o circuito popular, nós vamos ter mais de 140 corridas de rua esse ano na cidade de São Paulo. Então, nós temos bons parceiros que criam opções para a população da cidade poder participar das atividades físicas. Sem eles não seria possível a gente avançar tanto que a gente avançou. Por exemplo, mais um exemplo. Nós temos um programa na secretaria que chama Rede Olímpica. Então nós temos o Centro Olímpico, que fica no Ibirapuera, e aí a nossa ideia é transformar 4 centros esportivos em centros olímpicos de iniciação e desenvolvimento, para depois o atleta ir parar no Centro Olímpico de alto rendimento. Uma triagem, seria mais ou menos isso. É uma forma, não chega a ser uma triagem, é uma opção mais próxima da casa dos pequenos atletas, para que eles possam ter mais incentivo de poder avançar na atividade. Realmente fica difícil para quem mora na periferia se deslocar até o Ibirapuera. Você não sabe, nós temos crianças, por exemplo, na ginástica, eu estava conversando com os garotos outro dia, eles vão para o Ibirapuera quase todo dia praticamente. Tem gente que mora em São Mateus e acorda às 5 horas da manhã e vem. O tempo é enorme. É duro. Então a ideia é fazer Vila Manchester na Zona Leste, que fica no meio da Zona Leste, Vila Maria na Zona Norte, Pirituba na Zona Oeste e Santo Amaro na Zona Sul. O de Santo Amaro nós já transformamos no Centro Olímpico, com parceria com a iniciativa privada. Nós assinamos um convênio com o Instituto Península, né, que é ligado à família do Abílio Diniz. Eles têm um trabalho muito bom chamado NAR, Núcleo de Alto Rendimento. E aí nós fizemos um convênio, eles fizeram um investimento de 15 milhões de reais na área pública, que continuou sendo pública, não foi cedida, né? Construímos uma gestão compartilhada e o Centro Olímpico lá está pronto, uma pista maravilhosa, um campo que serve para futebol e para rugby, um ginásio para várias atividades olímpicas, né? Tudo com investimento privado na área pública. Então, um dos 4 a gente já construiu, mas construiu graças a uma parceria que a gente construiu. Secretário, o senhor falou dos centros educacionais. Não seria o que a gente vê fora do Brasil? Normalmente, na escola, ou na faculdade, ou no qualquer núcleo de ensino, já é feito ao lado, já é concebido no projeto a parte de educação e a parte esportiva. Por quê?
não existe esse problema. A pessoa, o jovem, vai se deslocar de casa para estudar e lá ele já está ao lado de onde ele vai praticar o esporte e depois ele volta para a casa dele. Isso. Não seria um pouco mais viável, mais econômico se conceber dessa forma agora, onde tiver a escola já se destinar um espaço esportivo? Esse é o território céu, porque assim, nós percebemos, conforme nós estamos fazendo já o referenciamento da cidade, tira o céu. O céu já é construído com esportes, culturas e educação. Só que não cabe todas as crianças da cidade. Tem 60, que o senhor falou aqui na cidade? Tem 46. 46 vai chegar a 60. Pode até passar de 60 até o final do mandato. Isso é um detalhe. Os novos céus que serão construídos, a maioria deles serão construídos nesses centros esportivos. Por quê? Não precisou fazer desapropriação. Exato. Não precisou pagar pela desapropriação, o espaço comporta e o céu vai para dentro do equipamento esportivo, que também vai ser revitalizado, e a criança já está lá dentro, já tem as opções. Sim, uma utilização mais inteligente. Agora, nós descobrimos o seguinte, que tem vários espaços na cidade que você tem a escola, o muro e o equipamento esportivo. Chega a ser engraçado. Então, aí a ideia do prefeito Fernando Haddad de nós criarmos o território céu, que não é aquele céu construído com aquela arquitetura do céu, que é a coisa mais bonita que tem, né? Muito, muito bonito. Mas é o território céu. Você quebra o muro, cria uma infraestrutura maior, cria uma infraestrutura de cultura onde não tem, e você tem lá naquele espaço que já existe a educação, a cultura e o esporte. E a convivência familiar E a gente tem feito isso já em alguns lugares. Agora, em 2015, vai avançar bastante. Vamos quebrar vários muros, derrubar vários muros, né? Estamos fazendo isso em relação aos equipamentos esportivos isoladamente também. Tem muitos que tem muro que divide a população do equipamento, né? Muro e com concertina em cima, como se fosse um presídio. E nós estamos substituindo esses muros por grade. Por exemplo, lá no Serete, na Zona Leste, nós fizemos uma parceria com um empresário e ele está colocando 1 quilômetro de grade para nós, né, Eleonora Sintra, que a pessoa entra na rua e já vê o parque inteiro. Nós temos um equipamento lá de 286 mil metros quadrados, que é o Serete, muito frequentado pela população local. Só que tinha um muro com uma concertina em cima e agora está sendo substituído esse muro por uma grade para poder integrar. O espaço é da população. É do povo. E outra coisa, muita gente devia passar, quando tira o muro, fala: poxa, mas eu nem sabia que tinha um parque aqui, eu nem sabia que tinha um centro de atividade física. Às vezes até a pessoa sabe, mas você sabe que a presença do muro inibe. A pessoa, será que eu posso entrar? Será que tem que pagar para entrar aí? Será que vão pedir documento, comprovante disso, daquilo? Agora, olhar pela grade e saber que todo mundo está lá dentro, que pode entrar, que é gratuito, que tem criança, que tem idoso, anima a pessoa a frequentar, né? Vamos fazer isso na Barra Funda aqui também. Tem um equipamento muito bonito lá, que também tem muro com concertina. Fizemos isso no Tietê. Qualquer pessoa que passa pelo Tietê dá de cara com aquele gramadão verde, aquela coisa, que é assim, é uma espécie de um convite, né? Vem, pode vir que é seu, é para você usar isso aqui. Aquele parque que existe ali na Juscelino Kubitschek, também perto da Marginal, acho que aquele não é administrado pela Secretaria. Ah, não, aquele pela parque Secretaria não é de Esportes, não. É pela Secretaria do Verde. Ah, Secretaria do Verde. Mas eu achei a ideia muito boa, porque você passa ali, você vê o parque também, da Marginal. A divisão é essa. Os centros esportivos são administrados pela Secretaria de Esportes. Os parques, que são 100 na cidade, são administrados pela Secretaria do Verde. E as praças são administradas cada uma pela subprefeitura da região. Né? Então, às vezes a pessoa encontra comigo e diz assim: tem uma quadra numa praça lá perto da minha casa, mas precisa fazer uma reforma na quadra. Se eu pudesse, eu reformava todas, mas eu não é nem da nossa. Eu não posso usar o orçamento do esporte para um equipamento que não é vinculado diretamente ao esporte, apesar do orçamento ser um só, né? Mas ele é subdividido. Agora, o senhor falou dessa divisão, e eu queria tocar num ponto aí que está muito polêmico na cidade. Os passeios ciclísticos, ciclovias, ciclofaixa. A Secretaria de Esportes, ela cuida de alguma parte dessa? Bom, o que nós já cuidávamos antes de eu chegar, inclusive, que é um sucesso na cidade, todo mundo gosta, é a ciclofaixa de lazer, que funciona aos domingos e nos feriados nacionais. A ciclofaixa de lazer tem 120 quilômetros e ela
e ela recebe num domingo de sol assim mais de 100 mil pessoas. É sucesso absoluto na cidade. A ciclovia é coordenada pela Secretaria de Transportes do município, porque é um programa de mobilidade urbana da prefeitura. É lógico que nós apoiamos a criação da ciclovia, porque quanto mais ciclovia tiver, mais gente andando de bicicleta, mais gente fazendo atividade física. Mas é fisicamente assim, a ciclovia e a ciclofaixa ocupam o mesmo espaço. Vão ocupar cada vez mais o mesmo espaço. Agora está começando um estudo porque assim, a ciclofaixa nós temos um parceiro privado, né? Que é a Bradesco Seguros. A Bradesco Seguros é que paga a ciclofaixa o ano inteiro. E eles é que organizam de acordo com as necessidades que a gente vai passando. Então agora, eu inclusive conversei com o prefeito sobre isso, agora vai ter, vão começar algumas reuniões técnicas entre a CET e a Bradesco Seguros para que a ciclofaixa ocupe o espaço da ciclovia. Porque se a ciclofaixa ocupar o espaço da ciclovia, nós podemos abrir mais espaços de ciclofaixa aos domingos, né? Então não dá para você ter a ciclovia aqui e a ciclofaixa passando por aqui. A ciclofaixa tem que passar por onde tem a ciclovia, até para que a população possa se acostumar. Mas é assim, a polêmica da ciclovia, ela é mundial, ela não é um privilégio da cidade de São Paulo. Mas, secretário, da ciclofaixa, ela só funciona no domingo de manhã? Domingo e feriados nacionais. De manhã? Até as 4 da tarde. Até as 4 da tarde. Das 7 só às 4. Fora disso, não é a ciclofaixa. Não é a ciclofaixa. É algum outro evento, alguma outra coisa. A ciclovia está lá. Agora, Sim. a ciclofaixa só domingo das 7 da manhã às 4 da tarde. Eu pergunto isso ao feriados senhor, nacionais. Porque nós recebemos já várias reclamações, eu presenciei também, de sábado de manhã interditar 2 faixas da Avenida Paulista, 2 faixas da Vergueiro. Então, o trajeto que se faria... Mas não é a ciclofaixa. Então, mas é isso que eu perguntei. Não. Seria a ciclofaixa só os domingos, domingo durante o dia? Só domingo. Esses outros eventos que são feitos não são da ciclofaixa. Seria a ciclovia, são eventos particulares. Mas para a população, ele fala, bom, mas... Olha, é difícil ter evento na Paulista, hein? Mas recentemente... De esportes é difícil. Recentemente interditaram 2 faixas. Só se foi no aniversário da cidade. Não sei a data exata, mas inclusive na continuação interditaram as 2 faixas da Paulista e depois Brigadeiro. Não, mas isso não foi aquela caminhada... Não, era bicicleta. Agita Mundo? Não, era bicicleta. Eu faço a pergunta para o senhor pelo seguinte... Para a população, é lógico, tem que porque se assim, deixa eu explicar uma coisa para você. Não pode atrapalhar o nosso maior parceiro também na realização dos eventos de rua é a CET. E a CET que estabelece tecnicamente aquilo que é melhor para a cidade. Vou te dar um exemplo bem prático. A maioria das corridas de rua na cidade começava às 8 da manhã. Todas elas estão começando às 7. Raramente começa às 7h30 uma corrida. Por quê? Porque a CET pediu para a gente antecipar os horários das corridas exatamente para poder liberar o domingo de manhã para as pessoas que não querem correr, mas que querem se divertir no domingo de manhã. Então, quando é 9h30, por aí, o aparato todo já está desmontado para que a população possa usar. Então, esse sábado, deve ter sido uma coisa eventual. Eu não tenho de cabeça aqui, mas deve ter sido muito eventual. Porque, normalmente, é difícil a gente fechar a Paulista para algum evento. Por exemplo, fecha para São Silvestre, fecha para o aniversário da cidade. Nós fizemos lá uma pedalada que saiu da Avenida Paulista e aí já foi, foi liberando em seguida, depois da saída. É pontual, todo mundo é avisado antes. É muito pontual. Agora, a Marginal tem sofrido. A minha pergunta para o senhor é o seguinte, a Marginal sofre com isso, a Paulista sofre com isso e, muitas vezes... O usuário, o contribuinte, ele não sabe que vai ter aquele evento e que vai ser interditada aquela via. Como funciona essa comunicação? O site da secretaria é uma comunicação, mas normalmente a CET põe faixa nos locais. Se a pessoa passa sempre lá, vai ver a faixa, né? Agora, repito, todos esses isolamentos, quando acontecem, eles são eventuais. Por exemplo, esse domingo agora... que passou, teve a corrida do GRAAC e isolou ali o Ibirapuera. 23 de maio, Ibirapuera e tal. Mas é eventual. A corrida do GRAAC é uma vez por ano, não é? Então, assim, esses isolamentos, eles são eventuais e demoram um período de tempo curto, não é? Eles não ficam o dia inteiro.
né? Assim que termina, imediatamente é feita uma desmobilização total e o trânsito é liberado. Porque São Paulo é uma cidade que ela não para. Até eu comentava outro dia, estava falando com a minha esposa, em outro caso, um amigo nosso. Hoje, se você pegar o carro para andar sábado de manhã em São Paulo, é exatamente o mesmo trânsito que você pega durante a semana. O trânsito é grande. Acabou. Essa história, não, vou deixar para fazer isso no sábado. Agora, não funciona mais. O que eu sugiro ao nosso amigo que nos assiste, assim, quando a pessoa ficar muito irritada com uma atividade esportiva, domingo de manhã e tal, e ela eventualmente parou com o carro ali perto e tal, pensa que naquela atividade deve ter 10 mil pessoas, 8 mil pessoas, 12 mil pessoas, entendeu? E que ela vai acabar logo, entendeu? Às vezes as pessoas na nossa cidade, até porque é uma cidade muito grande, gera um pouco de estresse na cabeça das pessoas, mas às vezes as pessoas ficam focadas naquele momento que elas estão vivendo, do trânsito. Parei no trânsito no domingo de manhã. Exatamente. Dá uma desviada. O camarada já pega trânsito a semana inteira. Eu, sábado à tarde, de manhã eu vou estar ali. Eu tenho uma motinha aí pequena e de vez em quando eu dou uma volta. Eu não ando com ela no dia de semana, porque é muito agitado o dia de semana e tal. Então, sábado à tarde, eu resolvi dar uma voltinha de moto. E aí eu peguei a Heitor Penteado, entrei na Pompeia. Na hora que eu entrei na Pompeia, eu vi um trânsito. Falei, hoje tem jogo. Hoje tem jogo do Palmeiras com o Atlético. Eu não sabia, eu não lembrava, porque eu sou santista. Eu não lembrava que o Palmeiras ia jogar no sábado. Aí eu peguei, desviei e fui embora. Não adianta a gente ficar amargurando também, né? Não, quando tem a opção de sair. O que a gente precisa incentivar é que as pessoas saiam de casa, ocupem os espaços públicos, a praça, o parque, o centro esportivo, a rua, leve a sua família, faça atividade física. Isso é muito importante para que elas possam ter uma segunda a sexta com mais qualidade de vida. Isso é que é mais importante. É isso que as pessoas precisam lembrar quando eventualmente param no isolamento por causa de uma corrida. Isso vai acabar rápido, pouco tempo acaba e aí está tudo livre. Como está São Paulo em relação às outras grandes cidades do mundo? Rapidinho, secretário. Vamos comparar, vai com Nova York, Londres, Paris. Posso te dar alguns exemplos? Nessa área. Vamos falar de ciclovia? Uhum. Vamos dar uns exemplos de ciclovia. Em 2003, o prefeito de Nova York resolveu implantar ciclovias na cidade. E aí teve uma chiadeira danada, ele acabou retirando as ciclovias que ele colocou, os primeiros traçados. Passados alguns meses, teve uma greve geral no transporte coletivo de Nova York. Você sabe que em Nova York o transporte coletivo é tudo. Né? É difícil você pegar alguém de carro. E o que aconteceu? Espontaneamente as pessoas pegaram as bicicletas e começaram a ir para o trabalho, para a escola, exatamente pelo traçado que tinha sido feito da ciclovia e que tinha sido desfeito. E aí a ciclovia foi consolidada em Nova York a partir desse momento, desses dias de greve e do uso da bicicleta. Por quê? O que é o uso da bicicleta? Você tem direito de sair a pé da sua casa e ir para onde você quiser? Sim. Por exemplo, como eu moro aqui perto, eu vim de um compromisso logo cedo, parei o carro na garagem da minha casa e vim a pé para cá, é um direito meu. Eu também tenho direito de ir de bicicleta se eu quiser. É um transporte gratuito. Como eu posso pegar o ônibus, se o ônibus me servir. Se a gente tiver opções de transporte suficiente. Como eu posso também pegar o metrô. Por exemplo, os jogos que eu tive a oportunidade de assistir na Copa do Mundo, eu peguei o metrô aqui, fui até Arthur Alvim, desci, andei um pouco, cheguei no estádio. Cheguei na arena. Então, as pessoas precisam ter opções. Você não pode obrigar a pessoa a ter um carro e sair de carro de casa todos os dias só porque ela mora em São Paulo. Não pode obrigar. Até porque a pessoa nem sempre tem um carro para poder sair todo dia. Ela não vai ter dinheiro suficiente para pagar a gasolina e muito menos o estacionamento, que custa caro. Então, a gente precisa criar opções. Por exemplo, Amsterdã hoje, que é o símbolo das ciclovias no mundo, teve um monte de problemas até consolidar o que consolidou hoje. Paris, 80% dos espaços destinados à bicicleta é o mesmo espaço do ônibus, mas também 80% das motoristas de ônibus são mães e mulheres.
São mulheres e mães. Mas aí também tem o Então seguinte, é assim, secretário. cada cidade tem a sua história. Mas Nova York, se eu citou um exemplo, eu passo uma boa parte do tempo lá, não existe... Lá é o seguinte, tem a ciclovia, mas cada um cuida do seu lado. O que eu me refiro é o seguinte, aqui começou para se expandir o uso de bicicleta, começou a se restringir, se proibir muita coisa. Por exemplo, os comerciantes, tem muitas áreas, eles estão loucos da vida porque não pode mais parar na Avenida Lógica de implantação. Mas todo o início lá não é assim. Não, mas foi pior. O prefeito implantou e desimplantou. Sim, mas e aí a população, quando teve a greve... Então, mas quando começou em 2003. O que a gente precisa colocar na cabeça é assim, nós estamos começando esse processo na cidade de São Paulo. Depende de ajustes, e tudo que começa tem os seus problemas, tem os seus ajustes, tem as suas discussões. Ah, mas está discutindo agora. A discussão é permanente. Não é antes de implantar ou nos primeiros meses de implantação, a discussão é permanente. Não é? Eu, por exemplo, outro dia disse para minha esposa assim, acho que eu vou trabalhar de bicicleta, porque eu saio daqui, desço, pego a Brasil, aí uma reta só, entro na República do Líbano. Não vai. Por quê? Porque não tem segurança. Porque não tem segurança. Não, você não vai, por favor, você não vai. Falei, tá bom, então eu não vou. Mas se tivesse uma ciclovia, eu ia. Entendeu? Então é assim, tudo que você... Vamos pegar o exemplo do corredor de ônibus, que foi menos estressante para a cidade. A cidade acabou absorvendo. Sim, foi mais fácil, Mas no começo foi uma guerra, foi uma briga. E aí a população absorveu e disse assim, bom, tem razão, é verdade. Principalmente as pessoas de classe média que têm carro e têm oportunidade de conhecer outras cidades do mundo. A gente sabe como é que funciona em outras cidades do mundo. A gente sabe como funciona em Londres, em Nova York, em Paris, em Barcelona, sim, nos grandes em Madrid. A prioridade é sempre o transporte coletivo. Pois é, e por que São Paulo a prioridade tem que ser sempre o carro? Eu sou uma das pessoas que sou obrigado a sair de carro na rua, porque eu vou para lá, vou para cá, tem uma reunião aqui, tem um negócio ali e tal. Aliás, diga-se de passagem, eu ando só com o meu carro particular e eu que dirijo o meu carro. Eu não ando com o carro de secretária. É muito raro eu usar o carro e quando eu uso o carro de serviço da secretaria para ir em algum equipamento esportivo e tal. E como também não usava o carro no mandato de vereador, só uso o meu carro pessoal, porque eu acho que é uma obrigação que a gente tem. Se a gente não pode, eventualmente, estar sempre dando o bom exemplo, a gente não pode dar o mau exemplo, entendeu? Então, assim, se você é uma pessoa pública da cidade e tiver a oportunidade de usar o seu veículo pessoal ou então o transporte coletivo, então você tem que usar. Esse negócio da mordomia para o político, a gente precisa, cada dia que passa, a gente tem que lembrar e combater. Entendeu? Então, assim, eu sou obrigado a sair de carro, porque cada hora eu estou num lugar diferente. E eu preciso me movimentar, você vê. Não, porque pode sair da bicicleta. Eu ainda cheguei uns 5 minutinhos atrasado aqui, porque eu tive que ir no centro, voltei e tal. Mas tem gente que não tem essa obrigação. Então, e tem gente que não tem essa condição. A pessoa até tem um carrinho na garagem, mas ela não consegue todos os dias gastar o combustível, pagar o estacionamento, que tem sido muito caro na cidade. Em São Paulo é muito caro. Então você tem que ter a opção do transporte coletivo e como prioridade. O transporte coletivo, aquele que carrega mais gente tem que ter prioridade. Porque se o transporte coletivo fica parado e o cara ficar parado dentro do ônibus, ele fala assim, pô, para eu ficar parado dentro do ônibus, então eu vou de carro. Pelo menos eu ligo a música e fico lá. Mas essa é a falta de opção mesmo. Isso é. Exatamente. A pessoa faz essa análise. Agora, tem uma avaliação que a gente precisa fazer e isso é uma responsabilidade do governo do estado diretamente. O metrô de São Paulo andou a passo de tartaruga durante todos esses anos. Em comparação às outras grandes cidades. O metrô de São Paulo começou a ser construído exatamente na mesma época que a Cidade do México. A Cidade do México hoje tem 10 vezes mais quilômetros de metrô do que São Paulo. E o trânsito lá é um caos também. Pois é, mas pelo menos você tem a opção do transporte público. Justamente por isso. Você falou de Nova York agora, o trânsito de Nova York é meio esquisito também. Não, muito aquele povo buzinando, aqueles táxis amarelos andando. Isso porque não tem carro particular. Porém, se você quiser pegar e ir de um lugar para o outro de metrô, você vai para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, acabou. Resolveu o seu problema. É usual. Então, agora, aqui é difícil, por exemplo,
você fala assim, você tem a arena do Corinthians lá em Itaquera. Se você não for de metrô, a sua situação fica difícil. Não, complicadíssimo. Aí você tem a do Palmeiras aqui. Eu fui no show do Roberto Carlos aqui e falei para minha esposa, vamos sair às 8 de casa? Pô, pertíssimo. Porque tem que chegar lá 9, então a gente chega antes. Eu fiquei 40 minutos estacionado na Avenida Pompeia. 40 minutos. Por quê? Porque você não tem opção de transporte coletivo. Todo mundo vai de carro. Todo mundo vai. Né? E aí vira um funil. Então, assim... E quando em Nova York você sai com um carro particular, você chama até atenção. O pessoal fala, mas por que você veio de carro? E você vai ao teatro, você vai a jantares lá, é normal você ir de táxi. Eu fui assistir de metrô. Mês passado, em março, fim de março. Eu fui para lá e fui assistir com os meus filhos e com um amigo um jogo de basquete. Eu falei, mas o jogo é aqui mesmo? Tem um jogo no Brooklyn e tem outro aqui. Não, é aqui. Aí fomos chegando, aí a gente viu o pessoal chegando. Entramos no ginásio, tinha 19 mil pessoas dentro do ginásio. Mas é assim, é inserido no contexto da cidade a opção que você tem de transporte coletivo. Então as pessoas vão chegando, vai assistir o show no Morumbi hoje. Não, é terrível. Primeiro que você não acha um lugar para parar o seu carro. É terrível para quem vai e para quem mora na região. E depois região, que se você achar, o cara vai querer cobrar 250 pau para você pagar o estacionamento. Para quem mora na região, você não consegue chegar em casa. Pois é, então é assim, voltando... Como aqui também, nós moramos aqui perto, eu também moro, quando tem evento ali na Arena Nova do Palmeiras, para gente que mora ali perto, então, é terrível. Agora, voltando para a ciclovia, alguém precisava começar a criar essa opção na cidade. E o prefeito Fernando Haddad está tendo a coragem de fazer isso. Como teve a coragem de fazer o corredor de ônibus. E hoje, 92% da população, e desses 92% está incluso aquele que anda de carro todo dia, aprova a faixa de ônibus, que é prioridade para o coletivo. Você tem que dar sempre prioridade para o coletivo. E a prioridade para o gratuito. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Você sair a pé de casa e ir a pé até o seu trabalho, pode ser que para algumas pessoas, infelizmente, isso seja uma necessidade para não gastar o dinheiro da condução. Mas tem que ser uma opção também. Mas aí já envolve uma parte de segurança pública também, não é só opção. Agora, você viu que outro dia eu estava comentando com umas pessoas amigas, porque a ciclovia tem sido uma reclamação aí meio constante da população. Muito. Eu falei, engraçado, a cidade de São Paulo esqueceu o motoboy, né? Cidade de São Paulo começou a discutir a ciclovia, esqueceu o motoboy. Ninguém fala mais quantos motoboys sofrem acidentes na cidade, quantos morrem, não é? Nós temos quase 300 motoboys na cidade. Né? Esqueceram os motoboys porque a discussão da ciclovia e do ciclista acabou superando a discussão do motoboy. Mas nós não resolvemos o problema do motoboy ainda na cidade. É um problema sério, não é? É um problema sério. Por quê? Porque o motoboy também vive em conflito permanente com o cidadão que usa o carro. Secretário, nosso papo está muito bom, eu queria agradecer ao senhor. Falamos de um monte de coisa, mas falamos de esportes também, né? Também. Teremos assunto para muito tempo aqui, mas nosso programa está chegando ao final. Eu queria colocar à sua disposição uma mensagem que o senhor queira passar, algum contato do senhor, da secretaria, por favor, fique à sua disposição. A nossa mensagem é pedir para as pessoas enxergarem o espaço público mais próximo de casa, né? Pedir, tem uma praça perto da sua casa, tem um parque perto da sua casa, tem um centro esportivo, tem um CDC, usa aquele equipamento, é da cidade. Quanto mais a população de bem usar, mais aquela população que o pessoal chama está cheio de nóia aqui e tal. Quanto mais a população se ocupar do espaço público, ocupar aquela área, aquela praça, aquele parque, aquele centro esportivo, melhor para a cidade. A convivência da cidade vai ser cada vez melhor. Aquela história da rua que nós falamos, que a rua, no nosso tempo, era a extensão do quintal da casa das pessoas, os espaços públicos têm que ser a extensão da casa das pessoas. E se por acaso achar que eventualmente precisa de alguma melhoria, alguma coisa, também reclama. Porque a gente não está em todos os lugares ao mesmo tempo, a gente não consegue enxergar tudo ao mesmo tempo e o olho do cidadão é aquele olho mais importante para nos ajudar a fazer o melhor, né? E agradecer a você pela oportunidade, agradecer ao nosso telespectador aí pela paciência, né? Eu sei que falamos aí de alguns assuntos
tranquilos, mais outros polêmicos, mas todos eles são de interesse da cidade, de interesse da população e visam melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram em São Paulo. Secretário, muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. Obrigado. Você já sabe, o nosso encontro de final de noite, quinta e domingo, 11h30 da noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.